Você já teve um sonho tão real que acordou com o coração disparado? Por um momento, você lembrava de tudo, cada detalhe, cada sensação, mas bastou um piscar e tudo sumiu, como se nunca tivesse acontecido. Por que isso acontece? Por que nossa mente ela cria mundos inteiros à noite só para apagar tudo ao amanhecer? Seja bem-vindo à Verdade da Mente. Eu sou formado em psicologia e muito curioso a respeito de vários aspectos do comportamento humano. Hoje você vai entender o que o seu cérebro está escondendo de você e o que talvez você nunca deveria ter esquecido. Sabe quando você acorda suando frio e o coração acelerado? Você tem certeza de que estava correndo e fugindo de algo que não consegue nomear. A imagem está ali. Uma floresta, talvez? Gritos abafados? Um rosto conhecido com olhos diferentes? Mas antes mesmo de você tentar organizar as peças, elas somem. E o mais cruel é, você sente que esqueceu algo muito importante. Algo que, se lembrasse, faria muito sentido. Ou talvez, simplesmente faria você questionar demais. É como se sua mente fosse uma artista genial, que pinta obras extraordinárias durante a noite, mas ao amanhecer, ela mesma pega um balde de tinta branca e joga com tudo na pintura, deixando apenas respingos desconexos. Por quê? Por que criar logo para destruir? A resposta começa numa parte do cérebro que você provavelmente nunca ouviu falar tanto, que é o córtex pré-frontal dorsolateral. Durante o sono REM, que é o estágio em que a maioria dos sonhos ocorre, essa região, que é responsável pela lógica, análise e principalmente pela consolidação da memória, ela se desliga por completo. E ao mesmo tempo, outras áreas, como a amígdala e o hipocampo, que são responsáveis por emoções e experiências visuais, elas estão em festas. Elas não estão apenas só ativas, elas estão completamente loucas na criatividade. Isso explica o porquê que seus sonhos são tão intensos, absurdos, simbólicos ou até mesmo dramáticos. É como se o cérebro separasse o viver do lembrar. E essa separação não é acidental, é intencional, como se houvesse uma força interna decidindo. Isso você pode sentir, mas não precisa entender. Só que tem um problema nesse processo, porque não é só a memória que é descartada. Uma coisa a mais escapa junto, algo que talvez não devesse ser apagado, e essa pista ou rastro que o cérebro tenta esconder. Ela se revela na transição entre mundos. Acordar pode parecer simples, mas não é. Não é como apertar um interruptor e voltar à realidade. É mais como atravessar uma porta giratória entre dois universos. Um que é feito pela lógica e rotina, que normalmente é o que nós vivenciamos, e o outro ele é feito de símbolos, absurdos e significados ocultos. Só que tem um detalhe, essa porta ela gira rápido demais, e na pressa acaba deixando algumas coisas para trás. Nos primeiros 7 segundos após abrir os seus olhos, sua consciência vive um curto-circuito, um choque de sistemas. O mundo que você vivenciou no sonho, que até então parecia ser o único que era real, ele começa a se desmoronar, enquanto o cérebro, quase que num instinto de sobrevivência, começa a empilhar as peças da sua identidade. Meu nome é fulano, hoje é terça-feira, tenho que trabalhar, isso foi só um sonho. Mas nesse turbilhão de autoafirmações, algo muito sutil acontece. A memória do sonho é puxada para fora da consciência ativa como se fosse um intruso. E o mais curioso é que, durante os momentos de transições, a lembrança ainda está lá, ela ainda existe, mas você precisa pegá-la com delicadeza, como se fosse um balão prestes a estourar. Se você falar demais, você vai esquecer. Se você levantar da cama rápido demais, também vai esquecer. Se você olhar o celular então, porque qualquer estímulo externo, qualquer avalanche de dopamina vinda da luz da tela, de uma notificação ou até mesmo de um pensamento comum vai quebrar a ponte entre o mundo do sonho e o da vida real. Só que existe uma razão ainda mais profunda para esse apagamento de memória.
porque não é só esse caos da manhã que apaga seus sonhos. Existe uma programação muito mais antiga, escondida no funcionamento evolutivo da sua mente, que define o que fica e o que desaparece. E para entender isso, a gente precisa olhar não para a memória em si, mas para o que o cérebro considera importante guardar. O cérebro é uma máquina bem exigente. Ele observa tudo, analisa, classifica e depois ele decide o que fica e o que vai para o lixo. Só que o que ele chama de lixo, muitas vezes, é o que você sente como verdade. Lembra daquele sonho estranho que você estava numa rua que parecia a sua, mas o céu era roxo e no lugar de carros passavam sombras? Na hora você sente medo. Você sabia que aquilo significava algo, mas o seu cérebro joga no ralo como se fosse simplesmente mais um devaneio desconexo. Isso acontece porque a mente funciona como um zelador impiedoso, um curador de memórias que segue critérios rígidos. Se não for útil para sua sobrevivência imediata, ou se não puder ser reutilizado no dia seguinte, não merece espaço no seu HD. E para o cérebro, sonhar é como rabiscar no caderno de rascunho, ou seja, pode até ficar bonito, mas não será considerado como importante. Durante o sono, o cérebro revisita eventos do dia, processa emoções e arquiva o que for relevante. Mas a maioria dos sonhos não se conectam com nenhuma linha lógica, são apenas fragmentos, cenas aleatórias ou pessoas misturadas, e o cérebro odeia aquilo que não faz sentido. Mas aqui vem um paradoxo. Os sonhos são carregados de emoção. Você acorda chorando, rindo ou apavorado. Alguns conseguem sentir cheiro, toque e até mesmo som. Em outras palavras, o seu corpo reage. Então por que mesmo assim a mente escolhe apagar? Talvez seja porque esses sonhos não sejam tão aleatórios quanto parecem. Talvez, em vez de lixo, eles sejam apenas mensagens. E o cérebro, por algum motivo, esteja programado para não deixar passar. Só que às vezes, alguma coisa escapa. Uma imagem, uma palavra, um déjà vu. E é nesses vazamentos que mora um pensamento muito desconfortável. Imagine que a sua mente é como uma biblioteca. Cada dia da sua vida é uma nova página, cada memória é uma estante, cada trauma se torna um livro mal escondido. Agora, pense no que acontece quando um sonho entra ali dentro sem convite nenhum e acaba bagunçando tudo. Ele mistura nomes, reescreve alguns capítulos, traz personagens que você achava que já tinha esquecido, faz perguntas perigosas. Sonhar é como se o inconsciente rabiscasse as margens do seu livro pessoal. E o cérebro, que passa a vida inteira tentando manter essa organização e coesão, começa a entrar em pânico. Porque os sonhos, eles desafiam a lógica. Eles revelam versões de você que você nunca nem conheceu. Trazem à tona desejos que você sempre reprimiu, ou até mesmo medos que você trancou, imagens que você nunca viu, mas que parecem incrivelmente familiares. E aí entra a pergunta que o cérebro tenta evitar a todo custo. Se isso veio de mim, quem sou eu de verdade? Essa é a verdadeira ameaça. O sonho quebra a narrativa e bagunça sua identidade. É como se cada noite o inconsciente levantasse um espelho distorcido e ao acordar, o consciente tivesse que decidir se encara ou se quebra o espelho. Normalmente, ele opta por simplesmente quebrar esse suposto espelho. Por isso, ele apaga a lembrança do sonho. Por isso, os detalhes evaporam. Não é uma falha, é uma defesa. Uma segurança da história que você conta para si mesmo todos os dias. Mas e se você aprendesse a atravessar essa barreira? E se existisse uma forma de capturar os fragmentos antes que sumissem? Ou até mesmo de entender o que está por trás das suas metáforas e mensagens absurdas que o cérebro tenta censurar? Talvez lembrar dos sonhos seja mais importante do que a gente imagina. Talvez aquilo que você esquece toda manhã seja justamente o que você precisava lembrar. E no fim, talvez os sonhos não desapareçam por acaso. Talvez
eles estejam tentando dizer algo e a gente só não aprendeu a escutar. Se isso te faz pensar diferente, ou se pelo menos um pedacinho desse vídeo mexeu com você, se inscreve aqui no canal, porque aqui a gente não vive no automático, a gente acorda de verdade.